Gente, bom dia, tudo bem com vocês? Meu nome é Wilson, eu sou do Rio Grande do Sul, cidade de São Leopoldo, é uma cidade conhecida como o berço da imigração alemã, e já faz algum tempo que a gente não conversa. O último vídeo que eu fiz já faz bastante tempo. Eu gostaria de aproveitar o momento que nós estamos vivendo, né? Estamos há pouco tempo aí das nossas eleições presidenciais, especialmente presidenciais aqui no Brasil, e temos alguns assuntos que a gente precisa de repente entender um pouco, né? Eles têm sido postos em pauta, como por exemplo a liberdade e a democracia, né? Recentemente nós tivemos aí alguns manifestos públicos a respeito da liberdade, né? Duas cartas, né? Em defesa da liberdade e da democracia, né? E gostaria de fazer uma avaliação com vocês a respeito disso. Mas antes eu peço que é, deem um like, né? Dê um certinho aí pra gente. E também, se você ainda não é membro do meu canal, que se inscreva. É bem rapidinho, é 1 minuto, não vai demorar nada e é de graça. Pois bem, gostaria de falar um pouco a respeito da liberdade e da democracia, porque na realidade uma coisa pressupõe a outra, né? Liberdade e democracia estão intimamente ligados. Quando eu saí do exército em 1985, no início deste ano, né, me deparei com um país, um Brasil, que naquele tempo se dizia com pouco emprego, né, com muita dificuldade. Tínhamos uma inflação bem alta, né, herança do governo anterior, que era um governo militar, mas esse governo militar, que até então tinha sido feito pelo presidente João Batista de Figueiredo, tinha dado abertura política e por conta disso tinha sido eleito pelo voto indireto, né, o presidente Aécio Neves, não, Tancredo Neves, com seu vice José Sarney, mas o Tancredo Neves morreu às vésperas da posse, próxima posse. Então quem assumiu foi o vice José Sarney, e dali para frente nós tivemos o plano cruzado, que foi um plano econômico que ele lançou, mas isso foi depois da minha saída do exército. Naquele momento que eu saí do exército, tinha essa preocupação. Eu me lembro que eu conversando com o seu Enio, né, um velho amigo do meu pai, que era muito amigo nosso, ele me disse que eu não precisava me preocupar com isso, porque logo ia ter a Constituinte, ia ter a nova Constituição e as coisas iam melhorar. Eu fiquei muito interessado naquele assunto de Constituição, porque eu não entendia nada de política até então, também não entendia nada de Constituição. E a Constituição aconteceu, a Constituinte, no ano de 1988. E nesse tempo eu trabalhava no Jornal Pioneiro, em Caxias do Sul, e no meu trabalho ali no Departamento de Artes, eu podia acompanhar as notícias a respeito da Constituição e, como de fato fiz, né, ouvindo no jornal Na Voz do Brasil, jornal A Voz do Brasil, todos os finais de dia, né, os relatórios, né, da Constituição, da Constituinte, né, todos os projetos de lei que tinham sido aprovados, né, e que iam fazer parte da nova Constituição. Que eu observei que foram eleitos pelo povo, né, os constituintes,
deputados, né, de todos os partidos, de todas as tendências, de todas as filosofias, naquele tempo, né, partidos de direita, de esquerda, de centro, de extrema direita, de extrema esquerda, todos eles foram eleitos e compuseram a Constituinte. E que eu observei também que todos eles fizeram projetos de lei que foram rejeitados ou foram aprovados. E todas as leis que foram aprovadas foram aprovadas, votadas por todos eles. Né? Passaram aquelas leis que foram aprovadas pela maioria, e isso eu subentendo como democracia. Nas leis que eu vi que foram feitas, que foram criadas e aprovadas, vi a contemplação de todas as pessoas no nosso país. Não só leis de obrigações, mas também leis de direitos. Né? Tem muitas leis de direito que jamais foram cumpridas, né? Como, por exemplo, leis de direito que determinam, por exemplo, que cada família precisa ter uma renda, né? Que seja compatível com a alimentação, com a educação, né? Com a moradia, com a vestimenta, com o lazer, né? E com todas as necessidades básicas mínimas de uma família. E eu subentendo que quando isso é uma lei, né, que está na Constituição, compete ao Estado, né, arbitrar essa lei, ou seja, fazer com que ela se cumpra. Né? No entanto, que eu tenho observado que essa lei, por exemplo, não tem sido cumprida, né? Porque uma boa parte, a maioria das famílias brasileiras não tem uma renda familiar equivalente ao suprimento de todas essas necessidades. Por exemplo, eu me lembro que foi feito um cálculo lá naquele tempo, né? Alguém fez um cálculo, não me lembro quem, mostrando que a renda mínima para uma família dessa teria que ser $900. E olha, é difícil, né? No nosso país passar de $300, provavelmente agora não estamos nem em 150 ou $200. Mas é esse o país que nós temos, né? E nos últimos tempos tem se falado muito em liberdade, né? E liberdade, especialmente liberdade de expressão. E liberdade de expressão é um pressuposto da democracia, né? Quem não é a favor da democracia não pode, de forma alguma, reclamar liberdade de expressão. Porque as pessoas que não são a favor da democracia não são a favor de liberdade de expressão. Muitas vezes ela pode reclamar liberdade de expressão para expressar o que ela quer, mas quando a outra pessoa questiona o que ela quer ou se opõe às suas expressões, daí ela acha que aquela outra pessoa não tem direito de se opor. E isso não pressupõe democracia, porque na democracia eu tenho o direito de me expressar e as outras pessoas têm o direito de expressar também as suas opiniões, mesmo que elas sejam contrárias às minhas. Voltando à Constituição, o que eu vi então, né, ressalvando aquelas leis que eu falei a respeito da renda mínima familiar, o que eu vi que foram
criadas e aprovadas leis contemplando todas as necessidades de uma sociedade, né? Seja das mulheres, seja dos homens, seja das crianças, seja dos velhos, seja das empresas, sejam das pessoas físicas, né? Todos os deveres e todos os direitos foram contemplados ali. Mas mais importante que isso é que todas as pessoas, todos os pensamentos, todas as filosofias foram contempladas ali. As que foram rejeitadas é porque não foi do interesse da maioria. E as que foram aprovadas é porque eram do interesse da maioria. Por exemplo, ali reza a respeito de todas as liberdades. Nós temos liberdade de dar nossa opinião a respeito de tudo que nós pensarmos. Mas não temos liberdade para dar opinião e nem divulgar ela a respeito de temas que são prejudiciais, que causam inimizade, que dividem as pessoas, que disseminam ódio e raiva umas contra as outras, como por exemplo o nazismo, como por exemplo o autoritarismo. Nós temos liberdade de até falar coisas contra os políticos, contra as pessoas públicas, mas assim como nós não gostaríamos que nos difamassem, né? E isso é uma máxima de Jesus Cristo, né? Tudo aquilo que vocês querem que os homens façam para vocês, façam vocês para eles, né? E ninguém quer ser difamado, muito menos ainda caluniado com mentiras, né? Então, esse direito nosso e das outras pessoas, não só nosso, limita a nossa liberdade de expressão. Porque eu tenho liberdade para me expressar. Mas assim como eu tenho o direito de me defender de qualquer acusação, seja ela falsa ou verdadeira, mas especialmente das falsas, né? As pessoas também têm. Então, eu tenho uma limitação na minha liberdade de expressão. E a minha limitação não precisaria nem de lei para ser colocada em prática. Precisaria apenas de bom senso, ou seja, da máxima de Jesus. Simplesmente isso. No entanto, o que nós temos visto é que as pessoas que estão reclamando de liberdade, de liberdade de expressão, especialmente, são justamente as pessoas que falam contra a democracia. São justamente as pessoas que botam em dúvida a democracia. São pessoas que já falaram em mudar a Constituição, chamam a Constituição de lei porca e não chamam de porco aquelas pessoas que manipulam a Constituição, que manipulam as leis. Não existe nenhuma lei perfeita, porque a lei que me condena por cometer um mal contra outra pessoa, do meu ponto de vista de maldoso, ela não é perfeita. A lei que me limita minha liberdade de falar qualquer mentira ou qualquer coisa, ou abrir a intimidade dos outros, do meu ponto de vista de abusado e autoritário, não é perfeita. Portanto, logo, tem muitas pessoas querendo mudar a lei, chamando ela de porca, porque ela não contempla suas más intenções. Mas, na súmula, na média, as nossas leis da nossa Constituição são ótimas. Muitas delas nem precisariam de emendas. Algumas precisaram de emendas porque nós nos tornamos menos racistas, nós nos tornamos menos machistas, nós nos tornamos, na média, menos autoritários, menos abusadores, nós nos tornamos menos ridículos, algumas vezes. Então foram feitas emendas nas leis para contemplar ou para promover essa diminuição
dos absurdos. Mas, na média, eu acho, do meu ponto de vista, que a nossa Constituição é extremamente democrática e ela é um grande pacto muito bom para as pessoas de bem, para aquelas pessoas que respeitam e aceitam os direitos uns dos outros, não para aqueles, a exemplo dos autoritários e autoritarismos, que acham que sabem do que os outros precisam e acham que seria muito bom se um grande líder pudesse se impor sobre a vontade de todos os outros e obrigar os outros a querer e aceitar o que eles não concordam e o que eles não aceitam. E aí, qualquer tipo de regime autoritário seria péssimo. E claro, o nazismo não pode nem sequer ser discutido, porque ele não contempla nada de democracia. Ele não contempla nenhum tipo de democracia. O nazismo já começa por mentiras. As mentiras são uma base do nazismo. E o autoritarismo se baseia completamente nas mentiras. Por isso, né, regimes, inclusive como o comunismo, pela maneira como foi aplicada, não deu certo e jamais dará. Porque qualquer regime que desrespeita a vontade das pessoas e que tenta obrigá-las a um sistema não dá certo, não funciona. O nosso próprio Deus não desrespeita as nossas vontades e ele deixa que nós cometamos erros e aprendamos com eles e cresçamos e amadurecemos. E que nós possamos ser assim. Que os erros do passado possam nos ensinar a crescer e que nós possamos pensar nisso, inclusive na hora de votar, e não contribuir jamais com a divisão, jamais com ódio, jamais com o mal, jamais com a intriga, com a violência e com a disseminação de ideias violentas, de ideias terroristas. Eu agradeço por todos que me ouviram até aqui e peço que não esqueça, dá o like no nosso canal, divulgue nosso vídeo, compartilhe e inscreva-se se você ainda não é inscrito. Muito obrigado, até o próximo vídeo.